Depois que eu comecei a trilhar o caminho do autoconhecimento, eu venho sentindo uma vontade muito grande de desacelerar. Eu acho que isso tem muito a ver com essa volta para a fonte, né? A gente acaba se conectando mais com nós mesmos, com Deus, e a energia de Deus é uma energia mais calma, mais serena. E nós estamos acostumados a viver num caos completo, né? Com muito barulho, muita correria. Viver para o externo, viver para ter, trabalhar demais, estudar demais, sempre buscar mais coisas terrenas, coisas externas, é o estilo de vida ideal, é o que faz a gente ser alguém na vida. E quanto mais eu trilho o caminho do autoconhecimento, mais eu vejo que isso é uma ilusão, que isso é uma manipulação em massa, que faz com que as pessoas percam as suas vidas, se afastem da sua própria essência em busca de coisas que vão ficar para trás quando a gente partir daqui para outro plano, sabe? E eu nasci, cresci e ainda vivo na cidade. Eu vivo numa cidade próxima a Brasília, uma metrópole, né? Então eu cresci ouvindo que eu tinha que estudar, arrumar um bom emprego que me desse dinheiro para que eu conseguisse viver a minha vida tranquilamente. E por muito tempo eu fui em busca disso, né? Eu tomei esse discurso para mim como verdade e vivi isso como meu estilo de vida. Então, eu fiz 5 anos de faculdade, tem um vídeo aqui no canal onde eu conto toda a minha trajetória. Trabalhei em formato CLT, fiz estágio, tentei empreender nessa área que eu me formei. E tudo isso sempre com um objetivo final de ter, sempre com o objetivo final de ser alguém na vida, como se antes de um diploma, como se antes de uma profissão, a gente não fosse nada, né? E é muito bizarro como isso é passado pra gente desde muito pequenininhos lá quando a gente é criança e os adultos perguntam pra gente o que você quer ser quando você crescer. Então a gente acaba crescendo já com a ideia de que para que a gente seja alguma coisa, a gente tem que ter alguma coisa. E essa busca pelo ter é uma corrida incessante, porque quanto mais você trabalha, né, quanto mais você estuda, trabalha e faz dinheiro, mais você tem. E quanto mais você tem, mais você quer ter, porque sempre vai faltar alguma coisa, né? Os recursos materiais, eles são infinitos. E se a gente projeta essa felicidade na matéria, a gente vai correr até o final da nossa vida e não vamos encontrar essa felicidade que é vendida pra gente. Então, quando essa ficha caiu, foi realmente assim, como se o meu mundo tivesse caído também. Eu realmente estava acreditando numa ilusão, como a maioria das pessoas está, infelizmente. Mas ao mesmo tempo me veio muito uma sensação de liberdade, de que agora eu realmente posso escolher o caminho que eu quero trilhar. E desde então eu venho voltando para casa, vamos dizer assim, né? Eu venho desacelerando, procurando manter essa serenidade, essa paz mental diante do caos, né? Porque eu ainda estou na cidade, não é um objetivo de vida morar na cidade para sempre, mas eu ainda estou inserida na cidade, eu ainda vejo diariamente e ouço e convivo, né? Com esse caos que é essa busca incessante pelo ter, essa correria, carro, barulho, som alto, bagunça, sujeira, enfim, tudo que vem com a cidade. E claro, os benefícios da cidade, né? Que são os confortos, os luxos. Tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Mas, tendo em vista a circunstância que eu me encontro atualmente, é aquela coisa, né? A gente tem que fazer o nosso melhor com o que a gente tem em mãos. Então, a partir do momento em que eu decidi levar uma vida mais leve, eu sabia que ia ser desafiador estar no meio da cidade tentando levar essa vida mais leve, porque é muito fácil, não sei se vocês já ouviram essa fala em algum lugar, mas é muito fácil para um monge em cima da montanha estar sempre sereno, estar sempre conectado com Deus, né? Estar sempre em estado meditativo. Mas e quando ele desce da montanha? Será que ele realmente tem essa serenidade? Será que ele realmente tem essa resiliência para conseguir continuar se mantendo centrado ali, né? Então, eu considero como um aprendizado eu estar buscando essa vida mais lenta inserida na cidade, porque quando eu for para a natureza, eu tenho certeza que eu vou conseguir dar muito mais valor e eu já vou com uma bagagem de aprendizado muito maior. E eu vou falar para vocês, não é realmente um processo fácil, né? Porque a gente é muito influenciado pelo externo. Então, eu moro no centro da cidade, então geralmente tem dias específicos que fazem muito barulho, que tem muito movimento, e é lógico que isso afeta,
sabe? Principalmente agora que tá um mega calor aqui no Cerrado. O calor é uma coisa que me deixa muito estressada. Eu sou introspectiva, então eu gosto do frio, gosto da chuva, gosto do tempo nublado, sabe? Então vai juntando todas essas circunstâncias e é impossível que todas essas coisas não nos afetem, né? Assim como a gente tem o poder de influenciar o nosso mundo externo, o mundo externo tem o poder de influenciar a gente. Mas a questão é de que forma que você lida com isso, né? O quão sereno, o quão centrado na sua essência mesmo você tá, para que você consiga lidar com isso da melhor maneira possível. Então eu vou compartilhar com vocês um pouco dessa minha trajetória rumo a essa vida mais lenta e, consequentemente, também uma vida mais simples, né? Quando a gente fala de viver uma vida mais tranquila, é realmente uma vida o máximo possível desapegada do ter e sim focada no que realmente é essencial, né? Que é a sabedoria, que é adquirir conhecimento, que é realmente viver uma vida baseada em valores e virtudes. Então tudo começou lá na pandemia. Eu estava no auge das minhas crises de ansiedade, de depressão, cheguei até a ter crises de pânico. Foi onde eu entrei mesmo no mundo do autoconhecimento e da espiritualidade, né? E naquele momento em que eu estava isolada em casa, né? Eu já vinha ali de um padrão de trabalho CLT mais faculdade, então eu saía de casa às 5 horas da manhã, acordava às 5 horas da manhã, chegava em casa meia-noite, ia dormir 1 hora da manhã, dormia 4 horas por noite, me entupia de remédios, tinha uma rotina extremamente cansativa, tava o tempo todo ligada em tela, em computador, estudando, trabalhando, pegando ônibus para um lado para o outro. Então foi um baque muito grande, né? Eu sair dessa rotina extremamente pesada e do nada estar em casa sem aula, sem trabalho, sem nada para fazer. E foi nesse meio tempo em que eu ocupei o meu tempo com esses conhecimentos. E eu lembro que naquela época aparecia muito para mim, né? O algoritmo me mandava vídeos de pessoas que viviam viajando o mundo. Eu lembro até hoje da Fernanda Vazio, tem um canal dela aqui no YouTube ainda, que ela morava numa van com o marido e ela viajava a Europa nessa van e ia compartilhando no canal no YouTube como que a vida deles era simples, né? Como que a vida deles era, assim, sem preocupações mesmo, sabe? Eles viviam confiando em Deus, sem se preocupar com o amanhã e sempre os recursos vinham para eles sem eles terem que ir atrás, sem eles terem que se esforçar para que aquilo chegasse até eles, e eu fiquei maravilhada assistindo esses vídeos. Eu lembro que em uma semana eu assisti todos os vídeos do canal dela e o algoritmo começou a me recomendar mais desses vídeos, e eu fui vendo aquilo, e sabe quando você assiste um conteúdo e aquilo te traz paz? Era o que eu sentia. E a partir daquele momento eu comecei a pensar, é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Eu quero essa paz, como é que eu consigo essa paz? Mas ao mesmo tempo eu vinha de um histórico de uma vida inteira acreditando que a felicidade, né, que essa paz, ela viria da matéria, que eu só iria ter paz quando eu tivesse dinheiro suficiente para comprar aquela paz. Quando na verdade a paz ela vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então foi a partir dali que surgiu essa vontade, mesmo que muito sutil, de levar uma vida mais simples, uma vida mais lenta. Eu estava quase no final da minha faculdade, já estava ali procurando estágios e tal, e eu ainda levei por muito tempo essa vida corrida de acordar cedo, dormir tarde e estudar muito e trabalhar muito e ter horário regrado para tudo, mas eu sempre buscava momentos de calmaria no meu dia. Então, entre o meu estágio e a rodoviária, eu me mantinha presente e observava todas as árvores do caminho, sabe? Eu não me preocupava mais em correr para pegar o ônibus, porque eu sabia que iria vir outro e eu poderia aproveitar esse tempo entre um e outro para admirar essa natureza que estava em volta, sabe? Então, eu comecei a trazer esses pequenos momentos de paz para minha rotina e era isso que me ancorava. Com o passar do tempo, a vida foi mudando por conta própria e eu acabei vindo trabalhar em casa. E mesmo trabalhando em casa e agora tendo mais tempo, né? Então, o tempo que eu usava para deslocamento diário, que era bastante tempo, agora eu tinha de sobra no meu dia. Como eu estava muito acostumada com esse ritmo acelerado, eu acabava preenchendo todo o meu tempo com trabalho ou com estudo. Então, mesmo em casa, eu fazia uma agenda gigantesca no qual eu ainda precisava estar em constante agitação, constante aceleração mental para conseguir fazer aquilo dar certo. E isso acabou perdurando por anos. Mesmo eu já tendo uma rotina de autocuidado muito bem definida, né, como por exemplo a minha rotina matinal, onde eu faço hábitos de desenvolvimento pessoal, espirituais, de autocuidado, eu ainda assim levava para a maior parte do
do meu dia esse caos, essa ânsia pelo ter. Porque lá no fundo eu ainda acreditava que para eu ser alguém na vida, para que eu pudesse conquistar as coisas que eu queria, eu teria que me esforçar muito, que eu teria que correr muito atrás, para que enfim elas se tornassem realidade. E essa foi uma das maiores mentiras que eu já acreditei em toda a minha vida, porque chegou um momento em que eu realmente comecei a me questionar: será que isso um dia vai acabar? Porque eu já tinha vindo de um ciclo de 5 anos de estudo e trabalho, e me falaram que quando aquele ciclo acabasse, eu iria ter tudo o que eu queria, né? Eu iria estar à frente das outras pessoas. Mas eu comecei a olhar pro externo e simplesmente as outras pessoas estavam vivendo suas vidas enquanto eu tinha ficado presa ali. E quando eu acreditei ter chegado no final desse ciclo, eu só via o meu futuro sendo baseado nesse ciclo. Então ia ser uma repetição de ciclos de correria, de estuda, de trabalha, de tem dinheiro e vai mais atrás de dinheiro e vai mais atrás de coisas. E eu não queria aquilo, eu não queria. Então eu comecei a questionar toda a minha vida. Eu comecei a questionar se realmente aquilo fazia sentido. Cheguei à conclusão que não, né? E foi a partir daí que eu decidi largar a minha área de formação e ir trabalhar com algo que eu realmente acredito. Então acho que esse foi o primeiro passo para eu desacelerar, sabe? Foi eu deixar para trás algo que me acelerava da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, que era um emprego, uma função que só me fazia mal. E é lógico, eu sei que não é todo mundo que tem essa oportunidade, né, de sair de um emprego que te faz mal assim de uma hora para outra. E acredite, para mim também não foi de uma hora para outra, tá? Eu refleti muito sobre o assunto, eu tive muitas crises existenciais porque eu não tinha uma outra visão de futuro, de tão apegada que eu estava, né, com aquele diploma, com aquele trabalho. Mas era algo que não me fazia feliz de jeito nenhum. E eu sabia que eu só iria alcançar a vida que eu estava almejando se eu deixasse aquilo para trás. Então foi um processo de meses. Ainda estou em processo de desapego. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você dá o passo, o universo coloca o chão. Então eu realmente dei um salto de fé ao deixar essa principal coisa que me prendia em uma vida de ansiedade e de caos constante para ir atrás do que eu acredito. Lembrando que essa é a minha história, tá? Então talvez você esteja super satisfeito com os seus estudos, com o seu trabalho, e sejam outras coisas que estejam te tirando do seu centro. A gente vai chegar nesse ponto. Mas eu não teria chegado às conclusões e às decisões que eu tomei e tomo hoje em dia se não fosse essa decisão principal. Porque a partir do momento que eu tirei esse grande impasse da minha frente, eu comecei a enxergar um outro caminho que eu poderia trilhar muito mais conectado com a minha essência mesmo, sabe? Muito mais condizente com a vida que eu queria viver. Então, depois que eu tomei essa decisão, eu criei este canal aqui, né, para compartilhar os meus conhecimentos, e eu me vi ainda muito presa à agenda, sabe? Então eu continuei por um tempo, até recentemente, na verdade, lotando a minha agenda de afazeres porque eu estava muito acostumada a estar sempre ocupada. Lá no fundo, eu acreditava que se eu não estivesse sempre fazendo alguma coisa, eu não estava correndo atrás do meu sonho. E, gente, isso é uma mentira muito grande, sabe? Que colocam na nossa cabeça. A sociedade, o sistema, seja lá quem é que tá regindo tudo isso, eles querem que a gente acredite que nós temos que dar a nossa vida em troca de coisas materiais. E não é assim, sabe? E estando em meio à cidade, vendo o tempo todo as pessoas correndo pra lá e pra cá, o tempo todo as pessoas estressadas, ansiosas, exaustas, achando que isso é normal, o tempo todo as pessoas lotando as farmácias, comprando remédios pra tentar curar uma ferida que na verdade é emocional, o tempo todo com uma grande quantidade de anúncios, né, poluição visual, poluição sonora, compra, venda, desconto. É realmente muito desafiador a gente se manter no centro, a gente acreditar na nossa verdade de que a vida não é trabalhar, comprar e depois morrer. Então o que eu venho fazendo, né, para tentar manter a minha sanidade mental em meio a todo esse caos? Primeiro de tudo, eu começo o meu dia já cuidando de mim mesma, cuidando do meu espírito, da minha alma e do meu corpo. Então eu tenho uma rotina de hábitos diária que integram corpo, mente e alma, e inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso. Então eu já começo o meu dia escrevendo todas as minhas aflições, os meus sentimentos, pensamentos, tudo que tá acontecendo aqui dentro, para que isso não fique acumulado dentro de mim e libere a minha mente, né, para insights, ideias
e pra me manter serena mesmo. Eu faço yoga, também tem muito a ver com isso de destravar o corpo, de colocar pra fora essas emoções reprimidas, né? Como eu falei, o ambiente influencia muito o nosso interno, então muitas vezes a gente tá sentindo emoções que não são realmente nossas, sabe? A gente já tem os nossos próprios processos que se manifestam no nosso corpo. E muitas vezes a gente pega, né? Tem pessoas que são esponjas emocionais, elas pegam esses sentimentos, essas situações que acontecem ao redor e acabam somatizando no corpo mesmo que elas não queiram. Eu sou uma dessas pessoas, né? Eu sou muito sensível a estímulos externos, então eu preciso ter essas práticas e mesmo que você não se considere uma pessoa sensível, também é importante, porque todos nós somos configurados dessa maneira. Junto a isso, eu também faço práticas de meditação, 10 minutinhos por dia. São práticas que realmente eu faço para me acalmar já em meio ao caos, porque o barulho aqui começa muito cedo. Vocês não ouvem no vídeo porque eu tiro os ruídos de fundo, né, pra não incomodar vocês, enfim. Mas agora mesmo eu tô escutando um caminhão dando ré. E eu também costumo ler pela manhã, né? Eu geralmente gosto de exercitar aí o meu campo mental logo cedo. Ultimamente eu tenho sentido muita ressonância com livros de espiritualidade também, com assuntos relacionados a essa vida mais lenta, a propósito, ao nosso lugar no mundo, né? Toda essa questão de pertencimento, e eu acho que isso tem me ajudado bastante a me ancorar em meio ao caos. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição uma lista de livros que eu recomendo. São alguns dos livros que embasaram tudo que eu sei e tudo que eu passo pra vocês aqui semanalmente. E fora essa rotina de autocuidado que eu tenho, eu sempre tento ao máximo me manter presente. E a gente precisa entender o seguinte: a nossa mente é uma coisa e nós somos outra coisa. E se a gente deixa a nossa mente tomar conta de nós, a gente vira a nossa mente. É importante que você exercite a sua presença se você quiser ter uma vida mais tranquila. A maior parte do sofrimento humano é porque as pessoas estão extremamente conectadas com a mente. Então a mente fala: você precisa trabalhar muito para comprar muito. As pessoas vão lá, escutam a mente, trabalham muito, compram muito. Elas esquecem de ouvir a voz do coração que fala: confia em Deus, fica tranquilo, você não precisa disso. A felicidade não está em trabalhar para ter, a felicidade está em trabalhar para servir o próximo. Então é muito importante que a gente saiba escutar essa voz da nossa mente, porque como a gente vive em um mundo onde tudo está voltado para o negativo, né? Então é muita energia negativa, é briga de ego, é guerra, é destruição, é só coisa ruim que chega até a gente, como se isso fosse a única coisa que acontecesse, e não é. É só uma ferramenta do sistema para que a gente acredite que o mundo é um lugar ruim. O nosso campo mental acaba sendo tão bombardeado por todas essas coisas que ele acaba se manifestando na gente, né? Nos nossos pensamentos, nas nossas crenças, nos nossos sentimentos, na nossa visão de mundo e principalmente nas nossas ações, né? Então, se a gente acredita que a gente tem que correr atrás dessa felicidade que está em ter, a gente vai fazer isso. E a gente vai estar correndo atrás de uma mentira. Então, esse seria o segundo ponto, sabe? Reconheça a sua mente, se mantenha presente. A vida tranquila, a tranquilidade, a paz, ela vem de dentro pra fora. Você não vai encontrar ela em coisas externas. Uma outra coisa, é impossível a gente viver sem trabalhar, né? Eu acho que o óbvio também precisa ser dito. Eu não tô dizendo aqui que a gente tem que largar nos nossos empregos e viver viver como se não houvesse amanhã. Talvez não há, mas se tiver, a gente precisa saber o que fazer com ele, né? O que eu quero dizer é o seguinte: você vê propósito no que você faz? Você dá o seu melhor no que você faz? Porque quando a gente gasta vida fazendo alguma coisa que não nos preenche de verdade, isso leva toda a nossa energia vital, toda a nossa força de vontade, sabe? Mas o que é que você pode fazer na situação que você se encontra hoje para realmente inserir esses momentos de paz na sua rotina? Talvez você tenha aí uma escala 6x1. Talvez você trabalhe 8 horas por dia, todos os dias, e passe 2, 3 horas, 4 horas dentro de um ônibus, como eu já passei um dia. Mas o que que você pode fazer dentro dessa sua rotina que te traga de volta para você mesmo? Às vezes é ler um livro durante uma viagem e outra, em vez de consumir conteúdo no Instagram. Às vezes é você ter na sua casa um jardim onde você possa cuidar no tempo livre.
ou onde você possa pelo menos admirar quando você chegar em casa. Às vezes é a rota do seu ônibus e você passa por um parque e você pode observar ali esse parque, observar as pessoas vivendo suas vidas, os animais, as plantas, sabe? A paz, ela tá em todos esses detalhes, principalmente na natureza. Então, como que você pode trazer essa paz da natureza para sua vida? Eu moro em apartamento e o pouco de natureza que eu tenho estão aqui na sala da minha casa. E como eu moro no Cerrado, ao redor tem bastante natureza, né? Por mais que não seja próximo, algo que eu tenha um acesso direto, né? Na minha cidade não tem parques, por exemplo, mas a alguns quilômetros daqui, 20, 30, 40 quilômetros, tem todo o cerrado em volta, então os animais acabam vindo pra cá. E por mais que eu more no apartamento, os pássaros, eles ficam aqui no telhado da casa ao lado. De manhã eu vejo algumas araras vindo lá da reserva para outra reserva lá do outro lado, então eu consigo me ancorar, sabe? Nessas pequenas presenças que nada mais são do que Deus, é a criação de Deus aqui presente. Então, saiba que Deus está nos detalhes, então se conecte com eles, isso vai fazer toda a diferença no seu dia, confie em mim. Uma outra coisa também é se permitir descansar, tirar pausas. Pra mim ainda é muito difícil, mas faz muita diferença e todos os dias é um pouco menos difícil a cada vez que eu vou tendo constância nisso, né? Às vezes a gente acha, novamente, que o nosso valor está ligado ao quanto que a gente é produtivo no nosso trabalho, o quanto que a gente corre atrás de algo, quando na verdade o nosso valor é definido por quem a gente é. Então, procure desapegar dessa produtividade constante. Às vezes a gente acha que a pressão externa é o que nos acelera, quando na verdade é a pressão interna que tem um peso muito maior do que a pressão externa. E eu senti muito isso na pele e ainda sinto, porque hoje em dia eu não tenho mais um chefe para me cobrar prazos de entrega. Hoje em dia sou eu que defino a minha agenda, sou eu que defino as atividades que eu vou fazer. E muitas vezes eu me pego me enchendo de tarefas que eu sei que eu não vou dar conta naquele dia. Eu me pego me cobrando excessivamente para que eu faça aquilo perfeito. Então, na maioria das vezes, essa cobrança é interna. Justamente por quê? Porque a gente passou a vida inteira achando que, para que a gente seja alguém, a gente precisa estar sempre fazendo alguma coisa. Quando, na verdade, não. Às vezes, tudo que você precisa é descansar, é tirar uma pausa, é respirar, cuidar de você. E, novamente, são esses pequenos momentos, são essas pequenas atitudes que fazem com que a tranquilidade reine na nossa vida. É isso que eu quero que você entenda. A tranquilidade, a paz, ela é muito mais acessível do que as pessoas imaginam. Ela tá aqui dentro e você só precisa se permitir acessar. Você precisa se permitir. Não é o outro, não é seu chefe, não é seu marido, não são seus pais. É você. Independente do ambiente em que você estiver inserido, apesar da influência que ele pode exercer sobre você, você sempre vai ter o controle sobre você mesmo e sobre a sua vida. Não se esqueça disso. E eu já ia finalizar o vídeo, mas eu lembrei aqui de um tópico muito importante que me veio aqui do nada, né? Em cidades rola muita fofoca, né? Geralmente em cidades não há muito um senso de comunidade, pelo menos em cidades grandes, como eu tô acostumada a conviver, né? Eu moro aqui no entorno de Brasília, então geralmente é só julgamento, falação, fofocaiada, atrito em rede social. E tanto você estar fora disso, no quesito de não estar envolvido em nenhuma dessas polêmicas, quanto você estar fora disso, no sentido de você não dar audiência para essas situações, vai trazer muita tranquilidade para sua vida. Eu acho que uma das coisas que mais me fez ter paz foi realmente cuidar da minha vida. Eu sei que parece simples, mas as pessoas hoje em dia estão tão distraídas com a vida dos outros, né? Então, as pessoas já acordam e pegam o celular e entram no Instagram para ver o que o Pablo Marçal fez, qual é a música que a Virginia tá dançando, o que a menina da sua escola, da sua faculdade tá fazendo hoje em dia. Gente, isso é realmente uma perda de tempo, de energia tão grande e só traz densidade para sua vida, sabe? Quando eu falo sobre essas práticas diárias de autocuidado, de conexão espiritual, eu também tô falando sobre isso. Sobre esse detox, sobre para onde que você leva a sua atenção. Porque se você tá colocando a sua energia em conversas infrutíferas, em fofocas, em julgamentos, em projeções na vida dos outros, você tá tirando da sua tranquilidade. Você tá trazendo densidade pro seu campo. Assim como a pessoa que você tá apontando o dedo recebe a sua energia densa, caso a dela também seja, né, esteja nessa mesma frequência, essa energia que você joga para ela bate e volta. Então eu acho
acho que a conclusão ideal para esse vídeo seria: tudo tá nas suas mãos, é tudo sobre você. A vida tranquila, a paz interior que você procura, a vida ideal tá nas suas mãos. Pare de procurar a felicidade, a paz, a tranquilidade em coisas externas, porque ela tá dentro de você. As coisas externas, elas vão ser somente um reflexo de quem você é por dentro. É isso que eu quero que vocês entendam. A paz e a tranquilidade, independente de onde você estiver, ela tá aqui, ó, e você só precisa acessar. E não tem nada que te impeça de acessar essa essência, a não ser a sua mente. Então reconheça a sua mente, se mantenha presente e não se esqueça de que tudo isso que está ao nosso redor é passageiro, inclusive a gente. A vida não acaba, somos nós que acabamos, né? Somos nós que passamos pela vida, ela vai continuar aqui. Então, por que utilizar todo o tempo da sua vida se preocupando com coisas que um dia vão simplesmente deixar de existir? Agora, a sua essência não. A sua essência, ela é eterna, ela sempre vai existir. Você estando aqui, vivo nessa vida ou não. Lembre-se disso, tá? E, bom, foi isso que eu senti de trazer para vocês hoje. Como eu falei no vídeo passado, eu estou reformulando um pouco aqui o canal, então eu vou começar a trazer mais vídeos intuitivos, como o de hoje, onde eu só sentei aqui no chão e comecei a falar para vocês o que eu senti de falar. E eu acredito muito que um conhecimento só chega até nós quando nós estamos preparados para acessá-lo. Então eu realmente espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se sim, me deixe saber aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e de clicar em inscrever-se aqui embaixo para continuar acompanhando mais conteúdos como esse. E por hoje é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo.